Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Papis. Eu sou a Joana. E eu sou a Elisamara. E hoje a nossa convidada é mais que especial. Ela é pastora, ela é professora, ela é mãe de 3 crianças, a pastora Andrea. Já falei errado, Andrea. Muito prazer estar aqui. Igualmente. Pastora, podemos se chamar assim? Pastora? Sim, pode. Fica à vontade. Andrea, Uhum. nós queremos conhecer você. Então, fale um pouco de você, da sua vida, enfim. Conta um pouquinho sobre você. Então, eu sou a filha mais nova, minha mãe tem 5 filhos, né? Eles moram no Uruguai, eu sou do Uruguai, né? Nasci no Uruguai. E desde pequena, assim, conheço a palavra de Deus e meu sonho era ser missionária, né? Desde pequena falava que eu queria ser missionária. E aos 17 anos eu casei, conheci meu marido, aonde eu conheci lá na fronteira com o Uruguai, né? Ele é do Rio Grande do Sul. E aí a gente foi para um seminário se preparar porque nós entendíamos mesmo o chamado de Deus para a nossa vida. E foi assim que eu conheci aqui o Brasil. Eu pensava que eu falava em português quando eu saí de lá, né? Mas quando eu cheguei na sala de aula eu percebi que ninguém me entendia. E a gente ficamos 4 anos no seminário, a gente se formou e depois começamos a ajudar assim nas igrejas. Paralelo a isso, eu comecei também a dar aulas de espanhol, porque tinha muita procura, né, na Wizard, nessas assim, empresas nas escolas de idiomas eu comecei a ajudar e depois eu fui para outra área assim que era da pedagogia mesmo, né? Então, são nessas frentes aí que eu trabalho, na parte pastoral hoje em dia, né? Na parte de professora e também como esposa, como mãe em casa, né? Eu sou mãe de 3, como vocês falaram. Uma família grande. Família grande. No projeto estavam 4, né? Porque eu gosto de família grande, que eu vim com... Eram 5, né? Então, eu acredito muito na família. E para mim não tem essa questão assim... Eu sei que hoje os tempos mudaram, o mundo mudou, mas a gente não pode se amedrontar, porque as coisas sempre vão acontecer, né? Sempre vai estar pior, segundo as pessoas falam. Mas quando a gente olha lá para o exército, né, de Faraó, por exemplo, Faraó ele se intimidou porque o povo continuava crescendo, né? Eles não deixaram se abater. Então, hoje em dia, parece que o sistema aí nos dá um apavoramento. Em relação à família, até esses dias eu estava vendo uma polêmica na internet, né? Porque tem muita gente que é contra a família. Uhum. E nós, como somos cristãos, então, sim, é a família. É a família, é o esposo, é a esposa, são os filhos. Quantos filhos o Senhor nos mandar? Amém, Sim. amém, amém. Então, assim, a gente precisa lutar pela família. Porque acredito que os filhos... até acho que quando a gente começa a falar sobre filhos, enfim, é algo que nos emociona, né? Porque os filhos são heranças do Senhor. Então, se nós somos abençoados com os filhos, amém. Tem tantas Sim. mães que não conseguem ter filhos, né? Sim. Então, assim, a educação em si é importante. Nós conseguimos... temos muitos profissionais bons, né? Mas, assim, tendo uma base cristã, colocando o Senhor, Deus na frente, tudo flui. Tudo é por Ele, no caminho dele. Com certeza. Sabe que eu acho que o ensinamento que eu mais me pego pensando assim, antigamente, nossa, feminista, não sei o que, se alguém me falasse que você ia ser submissa ao seu marido, eu já ficava tipo, nossa, que ridículo, que não sei o que. E hoje eu olho assim e eu falo, não, é sobre isso. Eu não tô falando que meu marido me judia, que isso... Não, gente, a submissão não é você abaixar a cabeça pra tudo que ele fala. É realmente vocês caminharem junto, tomarem as melhores decisões. E sim, o homem é a cabeça, mas sim, nós somos o pescoço. E tudo faz parte de um círculo perfeito ali. Com Então, certeza. eu acho que pra gente ensinar... Eu tenho uma filha, né? Então, acho que pra gente ensinar os nossos filhos o bom direcionamento, o bom caminho, a gente primeiro tem que dar um passo pra trás, tem que entender pra depois dar um passo pra frente. E eu acho que o que mais me pego pensando assim, tipo, que a Joana de antigamente, nossa, jamais aceitaria, e que a Joana de hoje fala assim, que boba que eu era, sabe assim? É isso da submissão.
Pastor, você tem um projeto que são 365 dias? Isso, Gostaria muito de não falar. temas, né? Não A gente temas. acabou colocando lá no Instagram não temas, porque já tinha várias pessoas assim com não temas, mas esse projeto começou ano passado, acredito, durante uma pregação assim do meu esposo, que é pastor Carlos. Ele estava falando, né, que Deus tem um não temas para cada dia do ano. E a gente tem falado muito sobre que o medo vem paralisando as pessoas, até a gente, né, como mãe. Muitas mulheres hoje em dia eu vejo que elas nem querem ser mãe por causa do medo. Como que vai estar o mundo? Será que eu vou dar conta, né? Eu não quero paralisar minha vida. Então, eu percebi assim que o medo, ele realmente nos impede de avançar em muitas áreas, né? E aí foi conforme essa conversa com o Carlos, que geralmente a gente tem durante as manhãs antes de eu ir trabalhar. A gente toma café e vai conversando sobre alguns assuntos, que eu falei assim, aí não sei qual que era um desafio que eu estava enfrentando, e ele falou, André, você não pode deixar o medo, né, te paralisar. E aí eu pensei, poxa, eu vou criar algo, porque assim, a minha conta no Instagram, ela não é aberta ao público, né? E as meninas, por exemplo, na igreja, que trabalham aí com a parte da mídia, falavam, pastor, você tem que abrir. E aí eu não queria, porque eu não conheço muitas pessoas, e como tem foto da família e tudo mais, aí eu falei, vou então criar um Instagram, uma conta no Instagram, trazendo mais essa parte assim, direcionada para mulheres. Na verdade, é para todo mundo que quer acessar. E aí tem versículos diários, né? E até mesmo comentários sobre o medo, né? Quantas vezes tem na Bíblia o não temas, e na verdade, o não temas muitas vezes é de Deus direcionado para nós, mas também em algumas circunstâncias é a gente mesmo se posicionar, né? Existem áreas que Deus, ele abre as portas para a gente se posicionar, e outras nós realmente precisamos tomar essa decisão. E aí, assim foi que surgiu. É um desafio, né? Porque com essa minha vida, assim, bem ativa, tem vezes que eu não consigo, né? Assim, postar tudo certinho como eu gostaria, mas a gente está caminhando. O segredo é permanecer e perseverar. Qual que é o arroba desse Instagram? @notemas365. Não temas 365. Isso. Então, todo mundo já pode pausar o vídeo e acessar. Isso, E depois volta pro vídeo. É isso aí. Você comentou que hoje você dá aula em uma instituição, né? Sim. Essa pergunta é assim, relacionada tanto para a sua vida pessoal, Uhum. com os seus filhos, e também até mesmo em sala de aula. Uhum. Já teve alguma situação em que você... aconteceu um fato e aí você levou esse fato para a sua vida? Alguma coisa que aconteceu com os seus filhos, na própria sala de aula, e que aí você pensou e aí, sabe, você vai... isso é realmente... Você pensou e refletiu sobre esse acontecimento, assim? Sim, tem muito assim, né? Das duas formas, tanto de eu vivenciar com meus filhos e levar para a sala de aula, quanto da aula para casa, né? Porque assim, hoje, graças a Deus, na instituição que eu trabalho, é uma instituição que entende assim que a educação, o ensino, ela é uma missão, muito mais do que um trabalho, uma profissão. A gente carrega essa missão, né? E é um privilégio. Então, dentro de uma sala de aula, por exemplo, eu posso ver um aluno que talvez não está tão bem, eu posso orar com ele, eu posso ensinar alguma parte aí da Bíblia. Olha, você não precisa ficar assim porque existiu alguém que também passou por isso. Então, nesse contexto, eu me sinto muito livre para poder chegar, né? Por exemplo, ontem mesmo eu estava até comentando em casa que eu tive uma experiência tão única. Teve uma aluna que ela entrou assim na minha sala e aí ela falou, eu vou ficar aqui porque eu não quero ir para o recreio e tal, tem muito barulho. Eu falei, não, tudo bem, pode ficar. E aí ela estava me contando que ela tinha perdido um ente querido, né? Isso ontem foi segunda-feira, no domingo ela tinha perdido um ente querido. E aí ela sentou comigo, ela tem 8 anos, né? E ela falou assim, por isso que eu estou muito triste porque eu perdi essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu estou feliz porque eu desfrutei muito com ela. E depois que as pessoas vão embora, não adianta a gente ficar chorando, porque vai ficar com o coração muito triste. Ou seja, que uma criança de 8 anos, ela já sabia, né, o valor da gente vivenciar cada dia, cada experiência, assim, com as pessoas aí ao nosso redor e desfrutar, né? Então, eu cheguei em casa e eu comecei a comentar sobre isso, e o Carlos falava, mas quantos anos tinha essa menina? 8 anos. E a gente conversou sobre vários assuntos, assim, né? Então, esse de trazer para casa, poxa, eu estou no lugar certo, estou fazendo o que é certo e eu pude ajudar alguém,
porque ela estava realmente triste. E também eu pude me lembrar, ó, isso que é o principal, desfrutar das pessoas, né? A correria muitas vezes nos rouba isso. E com respeito às crianças, às vezes eu percebo, poxa, talvez os meus também tenham essa dificuldade e eu não percebi. Então eu vou criando algumas situações em casa para eu perceber se eles também têm essa dificuldade, né? Ou como agem. Então é bem legal assim, né? É um mundo amplificado. Às vezes não, né? Com certeza, eu penso assim, tudo que acontece na nossa vida tem a mão de Deus. Uhum. Então, por mais que seja uma palavra Sim. ou um toque de uma pessoa durante o dia, não precisa, assim, a pessoa falar tanta coisa. Às vezes você só precisa de uma palavra, Sim. né? Sim. Então, esses acontecimentos no dia a dia é que fazem você voltar pro teu eixo ou realmente você entender, opa, tem alguém que caminha comigo, Sim. você não está sozinho, Uhum. ou até mesmo dê mais valor para as coisas que você tem, seja Sim. mais grato. E a gente percebe, assim, nossas filhas, né? A Monize tem 2 anos e meio, a Aurora tem 1 ano e meio. E aí nós buscamos por uma escola que seja cristã, Uhum. que tenha esses princípios, né? Sim. Que realmente possam fazer o devocional com as crianças, Uhum. que orem. E é muito difícil, porque hoje, assim, em dia, a questão da educação é algo preocupante, né? É muito Sim. comercial e pouco cristão, né? Assim, até antes, né, a gente estava falando, aqui na escola nós deixamos muito claro, tanto para os pais quanto para os nossos alunos, que aqui é um ambiente familiar, sempre vai ter alguém aqui, nós somos cristãos, então a gente, né, sempre coloca Deus na frente, né? Sim. E Ele vai nos conduzindo. E isso de ser cristãos, as crianças têm que saber também que a gente não fala palavrão, Sim. que gírias aqui a gente evita ao máximo, né? Que vai ter versículo da Bíblia, assim, no nosso mural. Então, e tudo isso. E também assuntos mais polêmicos, né? Sim. E a gente fala isso pros pais. Olha, aqui é um ambiente familiar. Então, se o seu filho falar alguma palavra feia, a gente vai repreender ele, sim. Sim. E você esteja ciente disso, que a gente vai falar, vai conversar com ele. Olha, essa palavra a gente não usa aqui. Uhum. E a gente ainda recomenda fortemente que você não use nem fora daqui, né? Sim. Então, tudo isso a gente deixa bem explicado, né? Eu quero porque saber... A gente também, desculpa, a Pode. gente também ensina mais pelo exemplo do que, né? Hoje eu fico meio nervosa, assim, as pessoas que convivem mais comigo sabem, porque geralmente as pessoas, elas culpam muito as crianças, porque as crianças de hoje em dia, as crianças, né? E na verdade eu fico pensando, gente, as crianças, elas só refletem aquilo que nós somos como adultos. Então, se eu não sou uma pessoa gentil, como que eu quero que o meu filho seja gentil com os outros, né? Se eu não sou uma pessoa grata, como que eu quero, né, que meu filho seja grato? Então, eu teve ano passado, acho que foi numa aula, assim, eu entrei para ajudar uma prof e tal, e aí ela falou, eu vou demorar um pouquinho, já volto. Aí estava bem na hora do devocional, e aí eu falei, pelo que vocês são gratos hoje? Aí, muitos deles ficaram pensando, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa legal, deixa eu ver se eu ganhei algo. Então, isso me reflete o quê? Que não é que a criança ela é ingrata, é porque muitas vezes a gente não gera um coração grato na criança, né? Então, hoje em dia nós não temos crianças como antigamente, porque nós não somos os pais de antigamente. Se a gente for, né, pensar, então aquilo que era essencial para a gente antes já não se torna mais, porque todo mundo está correndo atrás da mesma coisa, do dinheiro. Né? É um sistema que vai nos desgastando, se a gente não percebe ele a tempo, ele vai nos gastando, vai tirando tudo, nos roubando aquilo que é de melhor, que é a família, né? Então, a gente dá tudo para os outros, do melhor para os outros, né? A nossa energia está nos outros, aí a gente chega em casa cansado, irritado. Imagina, eu tive sempre essa dificuldade assim, na questão da disciplina, né? Porque eu falava assim, até minha mãe, minha irmã fala, meu Deus, mas a Andrea tem uma paciência. Eu falo, gente, mas se eu não bato nos outros que nem são meus filhos, eu tenho a paciência para aguentar, como que eu não vou ter para os meus, né? Então, não que eu não disciplino, eu disciplino sim, mas antes da disciplina tem essa questão do diálogo, se eu fui clara, se eles sabem o que eu estou pedindo, né? E sempre um ambiente adequado, né? Porque as pessoas também, às vezes, elas querem mostrar para os outros aquilo que elas não fazem em casa, então não dá muito resultado, né? A gente tá agora aprendendo a ser mãe, né? Porque
eu percebo assim, a minha, ela tem uma personalidade muito forte. Eu tenho uma personalidade forte e o pai dela muito. Então, ela saiu assim. Saiu assim. Como é que ia ser diferente? Não, né? Então, assim, e eu vejo que muitas coisas que ela tem são dores que eu tinha, ou que eu ainda carrego. Sim. Então, é difícil, não é fácil Não, você não. educar, não é fácil você... Porque, assim, enfim, isso pode ter uma polêmica, mas, assim, já teve situações que eu precisei bater. Sim. Mas é um reflexo que você não... Mas e daí depois você chora. em cima da fralda, né? Mas eu digo assim, mas não é nem a dor física, é a dor... Caramba, eu tô batendo, ela... Sabe, você está apanhando por isso, mas foge do seu controle. Então, assim, eu até vejo hoje, as mães, principalmente, elas têm que ter um autocontrole gigantesco. Por quê? Porque as crianças nos testam o tempo todo, Sim. né? Então, assim, é muito difícil. E aí é só na base da oração mesmo pra você... Mas eu acho que nem é só os filhos, né? Porque o filho da minha sogra que me dá mais trabalho. É o que me dá mais trabalho que a Aurora. Então, assim, né? A gente tem que ter muita paciência mesmo, né? Mas sabe o que eu tava pensando? Diga. Quem é a Andrea antes de ser mãe e depois de ser mãe? Eu acredito que eu sou uma pessoa totalmente diferente. Às vezes até as pessoas me perguntam assim, você acha pecado não ser mãe ou não querer ser mãe? Você acha pecado isso, aquilo? E eu falo assim, olha, eu me tornei uma pessoa bem melhor, né? Porque ainda eu sou cheia de opiniões, né? Mas assim, eu vivia para mim. O máximo que eu vivia era para mim e para o Carlos, né? Mas o Carlos, existem coisas que talvez ele como marido, ele não fala para mim que um filho vai falar, né? Então, assim... É um amor diferente, mas com certeza é uma renúncia, né? E claro que é algo que eu abordo muito com as mulheres, por exemplo, porque hoje em dia tem muito esse amor enorme pelos filhos e deixa de lado o marido, né? Então eu sempre falo assim, Andrea, como eu sei se eu tô amando mais meu filho do que o meu marido? Eu falo, se te custa fazer uma janta para teu marido e se teu filho te pedir, você fala não para ele, se teu filho te pedir, você fala sim, aí você tá trocando. Então, assim... Com certeza, eu acredito que como é o plano de Deus, Deus quer nos fazer pessoas melhores, né? A gente, por causa do pecado aí, teve esse defeito de fábrica que eu brinco, mas a gente começou a viver para o nosso ego. E o casamento, ele ajuda muito a gente ser uma pessoa melhor, porque a gente não se casa para ser completo, a gente já tem que ser completo antes de casar, mas ela mostra um mundo diferente, né? No meu caso, foi um mundo muito diferente, porque eu era uruguaio, sou uruguaio e o Carlos é brasileiro. Né? Um a língua espanhol, outro português. Então, a gente era muito diferente em vários aspectos, né? E muito jovens, né? E muito jovem. Então, assim, já me tornou uma pessoa melhor de eu saber lidar com a cultura do outro, saber que não é só meu mundo, que é o certo, vamos dizer assim. Mas quando vêm as crianças, elas realmente tiram aquilo que você tem, assim, o controle. Porque no casamento você pensa que você tem algum controle de alguma coisa, mas quando vem o filho, você não tem controle de nada. Né? Porque, assim, vem um febrão, você se apavora. Né? Qualquer coisa, assim, que foge da rotina que você não sabe, porque filho não vem com manual. Às vezes as pessoas falam, eu quero ser mãe, mas eu não sei se eu tô pronto. Eu falo, só vai nascer a mãe quando nascer o filho. Exatamente. Né? Então, assim... E nasce um pai também. E nasce junto. um pai. Então, assim, a gente não tem um manual. Não é um livro de receita que o que funciona comigo. Eu tenho 3. O que funcionou com um não funciona com os outros. Tem mais Olha isso só. ainda, né? Tem isso, né? Que nem ela falou, a questão da personalidade. Poxa, às vezes as pessoas... Ontem eu até mesmo falei com um amigo nosso que ele falou assim, a gente está com dificuldade com a nossa filha porque ela é meio colérica. E eu falei assim, esses são os bons. Todos nós passamos por isso. Nós fomos crianças, né? E às vezes o fleumático que talvez era mais tímido, mas sabia fazer as coisas. O sanguíneo que não parava quieto, era falante. Então, cada um de nós teve esse momento infância. E a gente precisa relembrar, né? Como que eu era? Bom... O que eu poderia oferecer? Porque Deus nos fez com essas características, né? Então, assim, é o olhar para o outro e ver que em cada uma dessas áreas, assim, eu posso, assim, ser preenchida. E não só ser preenchida, mas ver o amor de Deus de uma forma diferente. E qual que foi o choque cultural mais... Assim, mais tchan que você teve, assim?
Ai, foram vários. A questão da comida, eu senti muita diferença, sim. A comida brasileira é muito diferente? Eu acredito que seja diferente. Porque, assim, no Brasil, as pessoas, até mesmo quando a gente morou no Nordeste 1 ano fazendo estágio, e muitas pessoas falam assim, não, porque a gente é uma pessoa simples. O simples, no Brasil, para algumas regiões, é pobre, né? Para outras regiões, o simples é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas mesmo assim não pisa nos outros. Então, mas nessa região, o simples era a questão de ter poucos recursos. Aí convidava a gente, vocês aceitam a gente ir almoçar lá e tal? Eu falava, claro que sim, a gente vai. Aí a gente chegava lá, era macarrão, era feijão, era salada, era carne, era um monte de coisa. Falei, gente, mas isso não é simples, né? Nem pensa, faz macarrão, faz só macarrão. Então, no Uruguai, se é macarrão, é só macarrão, né? Por exemplo, o Carlos, quando vai pra lá, ele sofre, porque a gente não tem hábito de muito arroz, né? Hoje eu me tornei mais brasileira do que uruguaia. Então, assim... Hoje é arroz com feijão. Hoje é arroz com feijão. Então, assim... Muda essa parte, assim, do tempero, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha 1 mês de casada, acho que foi. E aí eu comecei a ter muita ânsia por causa da comida. E aí o pessoal falava, nossa, tá grávida. Eu apavorada, falei, gente, mas eu recém casei, como que eu vou estar grávida? Porque a gente tinha um plano, né? Claro que se chegasse naquela hora eu ia entender que o plano de Deus ia prevalecer, mas eu ficava com muito medo. E era a comida, né? Era o tempero e tudo mais. Então, esse foi um choque bem grande. O segundo que até hoje eu percebo, assim, que é na parte da educação, assim, das crianças, né? Aqui no Brasil, a criança, ela é tida como criança, mas ao mesmo tempo ela gera um adulto. Porque é diferente, assim. As crianças, por exemplo, no Uruguai, talvez hoje está diferente, mas a maior parte, até minha mãe, quando vem, ela se assusta com isso. No Uruguai, tipo, se os adultos estão conversando, os adultos estão conversando. Pronto. Né? Aqui não, aqui a criança, ela se intromete e ainda... E eu digo por causa até mesmo dos meus, né? Volta e meia, eu tenho que estar... isso aqui não pode fazer, é errado. Ou, sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo que ela é uma criança, a gente tem que entender porque, desconsidera porque é criança, mas ela também tem a liberdade de se introduzir numa conversa de adulto, por exemplo. Então, essas áreas, assim, realmente... E o feedback. O brasileiro não é muito de dar feedback. Um dia eu falei assim para meus colegas, eu lembro que eu falei assim... Nossa, vai ser chamada. Eu falei, o que será que é? Ele, não, a gente fica tranquilo que quando... Não, eu não fui chamada ainda, alguma coisa assim. Eles falaram, fica tranquilo que quando é algo ruim vai ser chamada. Né? Então, hoje as pessoas, até hoje eu vou no mercado e eu falo, muito obrigado, né? Ou eu elogio alguém, ou até se tem que chamar gerente, eu chamo o gerente para agradecer pelo atendimento e tal. E as pessoas, elas ficam olhando assim, né? Porque geralmente a gente reclama mais aqui do que agradece pelo serviço, né? Então eu falo, até para os meus filhos, se fizeram algo certo, alguém fez algo certo com você, agradece, né? Você elogia a pessoa e tal. Então são coisas diferentes, assim, né? São hábitos, eu acredito, não sei. Mas isso da criança... É verdade. A criança é bem brasileiro. Tá ali conversando, a criança se mete, já conversa, começa a participar da conversa. Tipo, vai brincar. Não, eu quero ficar na conversa dos adultos. Sim. E até isso, assim, por um lado, né, na parte educacional, isso é uma coisa ruim. Porque aí a criança deixa de ser criança, porque daí ela já começa a entender assuntos de adultos, né? Então, assim, a criança em si, ela precisa ser criança. Cada fase é uma fase, né? Sim. Mas eu acho que pelo fato da gente querer ver aonde eles estão, está perto, estão fazendo, a gente permite que eles fiquem assim próximos, né? É um controle que a gente tem. Mas realmente a Monize, ela tá ali brincando. E aí você tá falando alguma coisa. Teve uma situação esses dias que nós estávamos conversando, a família toda reunida. E aí ela tava ali no meio, brincando. E aí nós falamos sobre uma situação que aconteceu. E daí ela olhou, ela falou assim, não pode bater, né, mamãe? Os amigos não podem bater. E daí era algo relacionado com o que nós estávamos conversando. E ela tava simplesmente quieta. Então eles prestam atenção. Sim. E essas crianças de hoje, elas estão muito mais evoluídas que a gente, né? Sim. Porque eu lembro que a minha mãe falava. E a minha mãe batia na boca. Sim. Quando a gente falava. Tava o nono e a nona. Eu sou italiana, né? Então eu chamo de nona e nona.
Eles estavam todo mundo reunidos lá, e se um adulto estava falando, você não podia falar. Sim. E se você falava, a minha mãe batia na boca, falava assim, agora os adultos estão conversando, você tem que ficar quieto. Sim. Então, assim, a gente fica com isso, né? Eu acho, assim, sabe, teve até um treinamento que uma vez um tempo atrás a gente teve, que era de adultos reprimidos, né? Muitas vezes nós somos esses adultos reprimidos que quer gerar uma geração livre, mas na verdade é mais presa do que livre, porque hoje em dia, se você for ver, desde as crianças, adolescentes e assim, o início ali da juventude, que muitas vezes não tiveram os nãos que a gente teve, eles não sabem lidar com a liberdade, né? Então, assim, porque a gente tirou tudo que era de bom. É igual na pedagogia, né? Eu falo assim, muitas pessoas hoje reclamam, não, porque não pode ficar repetindo tabuada, repetindo isso, repetindo aquilo. Tá, aí a gente vai para as coisas alternativas, às vezes não gera aquilo que a gente realmente gostaria. Porque a tabuada a gente aprende decorando. Na repetição. Na repetição. Então, assim, hoje em dia as pessoas elas querem tirar tudo. Não, você pode realmente, não precisa bater na boca, mas olha só, quando os adultos estão conversando, assim como eu não vou me intrometer na tua conversa com teus amigos, então a gente precisa manter o princípio, sabe? Claro que vai alterando aí do jeito, né, que a gente se adequa e tal, mas a gente precisa manter princípios. Então, hoje em dia, a gente falou não para tudo aquilo que até mesmo era benéfico, né? A relação dos pais, a família reunida na mesa. Então, cada um foi tomando para si aquilo que convinha, né? E aí vai adaptando ao ponto que depois as pessoas não conseguem mais conviver. E eu quero saber de ti, como você enxerga o propósito do reino de Deus hoje com as mulheres, né? Sendo elas mães, empresárias, enfim, donas de casa. Como que você enxerga, como pastora mesmo, enfim, Sim. como mãe, como que você vê esse propósito na... Eu creio assim, que realmente quando nós entendemos, né, como a Joana falou, eu não tinha esse entendimento sobre a submissão e tal, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu penso, poxa, que diferente. Mas quando nós entendemos, assim, desde o início, assim, a questão da identidade, né, para que Deus nos formou e o propósito, a missão, eu não digo que tudo se torna mais fácil porque nós temos ego e aí, né, quando ele é confrontado, realmente existe aquela luta, né, dentro da gente. Mas quando nós seguimos o plano de Deus, ele se torna melhor. A questão é que muitas vezes as mulheres hoje em dia elas não sabem qual que é o plano de Deus, tá? Mas Deus me criou só para ser esposa, só para ser mulher, só para ser... Eu já escutei mulheres falar, eu queria ser homem. Eu falei, eu não, porque eu não poderia gerar, né? Tipo, mas cada um é cada um, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, porque aí eu não sentiria dor, não sentiria isso, tá? Mas você também perderia muitas coisas. A primeira vez que se mexe na barriga. Então, assim, eu acredito que Deus ele tem um propósito para cada um. E quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai e Ele nos fez com propósitos, tudo faz sentido. Porque existe um amor maior do que a gente já sentiu, né? É um amor de alguém que é perfeito. A gente nem consegue imaginar isso, na verdade, né? Na proporção que deveria. Mas aí você vê que a sua identidade está em alguém que é perfeito. Não está baseado aqui nesse mundo e também naquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Então, eu acredito que quando nós entendemos nossa identidade em Deus, é algo libertador. Você não faz para agradar os outros ou até mesmo vestir porque os outros vestem. Você faz porque você gosta. Então, assim, esses dias a gente teve um evento na igreja e eu fui com as amigas para comprar roupa, né? Elas falaram, você já pegou o look? Eu falei, não peguei. Então tá, vamos às compras. Aí ela falou assim, e esse aqui? Eu falei, esse nada a ver, mas tá na moda. Eu falei, mas eu não gostei. Mas tá na moda, mas eu não gostei. Então, assim, às vezes a gente usa sem gostar, porque tá na moda. E a gente vai anulando aquilo que Deus fez, né? Porque nós somos, imagina, cada uma de vocês tem filhos, e aí você olha assim, nossa, eu me tornei uma pessoa melhor. Como que o mundo não poderia ficar sem essa princesa, né? Sem uma Aurora, sem uma Moniz. Então, a gente olha, a gente fala assim, o mundo precisa delas. E Deus também conta isso com a gente. Olha, o mundo precisa de um André, o mundo precisa de cada uma de nós. Mas se a gente vai se anulando, eles nunca vão ter, né? Então, assim, o propósito de Deus, assim, na vida da mulher, eu vejo que hoje muitas mulheres têm se aberto, até mesmo com alguns cursos que tem, né? Por exemplo, eu sei que existe a experiência do lar, que é trazer de novo esse princípio da mesa, não somente de uma mesa bem posta e tal, mas o princípio em si, né, de estar junto, de olha, aquilo que você faz vai repercutir nas gerações,
né? Porque é muito bom eu chegar e ver meus alunos esses dias lá na igreja. Apareceu um aluno meu que, tipo, era do outro colégio. Ele falava, prof, ele estava maior do que eu. E eu falava, cara, você tá aqui, que legal e tal. Então, eles falam, nossa, a prof era muito legal nisso e tal, porque eu sempre colocava versículos em espanhol. Eles lembram de mim, mas eu quero que meus filhos lembrem de mim, né? Então, assim, hoje eu vejo que existe esse movimento, ao mesmo tempo que existem movimentos de pessoas que querem encontrar seu valor, fazendo protesto e tudo mais, que não está errado protestar, mas é do jeito certo. Eu vejo que existem essas mulheres que estão entendendo, poxa, meu papel é fundamental, né? Eu posso mudar uma geração. E isso realmente faz toda a diferença. Então, na vida das mulheres, assim, eu fico muito feliz porque hoje em dia a gente está restaurando, se assim a gente pode dizer assim, né? Essa identidade da mulher, de não ser somente mãe, esposa, assim, mas a gente também ser filha. Quando a gente é filha, e principalmente de Deus, a gente entende melhor a nossa identidade, a gente flui com mais leveza, né? Porque os filhos são dele. Esses dias até comentei com a Ju. Eu assisti um filme, Quarto de Guerra. Nossa, E assim muito bom. foi acho que uma virada de chave, assim, pra mim, né? Porque, assim, eu entendo que a mulher sabe edificar a casa, né? Eu tenho essa palavra. Mas eu não orava pelo Ricardo, pelo meu... Nós somos casados ainda, mas, Né, enfim. pastor? A gente tá numa campanha aqui, tá? Mas, assim... e naquele... Depois que eu assisti o filme, eu falei assim... Eu vou orar por você, eu vou orar pela Monize, eu vou orar pela nossa casa. E fui orando. E ele se assustou. E ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, nada. Eu estou assumindo meu papel de mãe, de esposa. E eu quero que a nossa casa seja uma casa de oração, uma casa que realmente a gente possa sentir a presença de Deus, né? Mas assim, pastora, como que a gente vai ver qual é o propósito que Deus tem para nós? Como que, tipo assim, oi, Senhor, qual que é o seu propósito? Sabe, nesse sentido. Vai mandar um e-mail? Pode Como é que mandar vai e-mail. ser? Eu creio assim, eu brinco muito com meus alunos, até mesmo com meus filhos, né? Eu sou uma pessoa meio diferenciada, assim. Eu amo ler bula de remédio, eu não tomo remédio sem ler uma bula. Nossa, O eu não Carlos leio. dá risada. Nossa, já começa a me dar todos os efeitos colaterais já. Eu falo, não, Carlos já tô dá com isso aqui. risada. Nem tomei o remédio, já tô com isso aqui. Ó. E manual de instrução. Por exemplo, esses dias eu tinha comprado um aspirador, justamente para que a minha menina, a menor, cada um tem a sua função em casa. Então eu falo assim, os outros falam, mãe, a Ana não tá fazendo quase nada, né? E eu sabia que na casa da minha irmã ela aspirava quase toda a casa, e brincando. Aí eu falei pro Carlos, vamos comprar um aspirador, que agora a gente se mudou para um apartamento que é enorme. Então, assim, aí ela vai brincando e ela também vai ajudando. E aí eu fui lá ler o manual. Então, assim, eu só consigo desfrutar de tudo. Ou, por exemplo, quem compra, né, um telefone, hoje até os telefones vêm com um pouco manual, assim, né? Você tem que assistir tutorial, vídeo e tal. Mas quando a gente compra alguma coisa, a gente olha, existe um manual. E muitas vezes, se você não lê o manual, você pode estragar um aparelho. Meu sobrinho minha irmã, querendo fazer uma surpresa para meu sobrinho, nos tempos lá que saiu o Xbox, não é Xbox, é Xbox, Xbox. O Xbox, ela chegou toda faceira, comprou lá em Floripa, né? Colocou lá, quando eles foram, olha, eu trouxe um presente, foi ligar, era 220 o negócio, lá é 220 e o aparelho, e o Xbox era 110. Queimou, por quê? Porque ela não leu o manual. Então, muitas vezes, a gente se sente perdido. Por quê? Porque a gente não lê o manual. Tá, pastora, onde você quer chegar? A Bíblia é o manual. E claro que quando a gente vai para a Bíblia, existem muitas referências, né? Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, nossa, eu vou fazer, nesses 3 dias nessa semana que falta para o Dia das Mães, as mães da Bíblia, né? Cada mãe, ela teve um filho diferente. E a gente aprende com cada um deles diferente. Mas a Bíblia, ela é bem clara. Tipo, e hoje em dia tem o Google, tem tanta inteligência artificial que a gente coloca assim, o que Deus espera de mim, mulher? Ou textos bíblicos. E eles levam a gente para esses textos, sabe? Então, é essa sede que a gente precisa ter. Bom, eu só vou ser saciada quando eu entender meu propósito. E eu só entendo em Deus. É tipo a história do Pinóquio. Eu gosto dessa história porque eu falo assim, o Pinóquio, quem entendia ele era o Gepeto. Né? Então ele tentou se distanciar, mas aí ele percebeu que o Gepeto tinha razão, porque ele tinha fabricado o Gepeto. Tem outro livro do Max Lucado, que é
você é especial, e tem até para as crianças assistirem, é bem legal. Tem Se Eu Tivesse o Nariz Verde, Você é Especial, que está ali o Eli, e aí o Eli é o carpinteiro, o marceneiro, né? Ele que faz os bonecos. E aí ele fala, eu criei vocês para tal coisa. Então, assim, a gente só entende para que a gente foi criado quando a gente está no Criador, né? Quando a gente vai para a fonte. E a Bíblia é essa fonte, né? Então, a gente pode, não sei por onde começar. Dá para começar por Gênesis, né? Às vezes as pessoas fogem ali da genealogia, mas ela tem a sua importância. Mas aí a gente vai vendo, por exemplo, já de início, né? Adão e Eva tiveram uns filhos, né? A inveja. Então, tipo, a gente pode ter filho invejoso. A gente tem que controlar. Depois tem a parte lá do Abraão com o Isaac, o Esaú, o Jacó. Então, as diferenças entre filhos, né? Porque um pai amava mais um do que o outro. Então, a gente vê muita instrução na Bíblia que às vezes a gente não vai para ela, né? Porque parece que é um livro chato, passado, histórico, né? E aí é mais fácil para a gente ouvir outras pessoas falando, né? É legal quando a pessoa fala daquilo que está no manual, mas hoje em dia tem muita filosofia, muita coisa aí que não é do manual, né? É para a gente procurar nosso próprio interesse. Nosso tempo passou voando. Eu sou da Lagoinha, então nós frequentamos a Lagoinha. Sim. E como que foi pra você, assim... Porque o pastor Patrícia e a pastora Silvana estavam lá. Sim. E daí eles foram transferidos? Sim. Transferidos, que fala? Mais ou menos isso. Foram mais ou menos transferidos? E vocês assumiram. Sim. Vocês foram bem recebidos? Ou, tipo, mais ou menos? Fomos muito bem recebidos. Assim, nós... Faz tempo que a gente se formou, pastoreava e tudo, aí depois a gente saiu de um ministério, né? E aí a gente ficou, acredito que 7 anos, assim, né? No silêncio ali. Eu, na Lagoinha, já trabalhava na questão do Kids, né? Porque tem que ser Kids. E aí as pessoas, assim, viam bastante. A gente já era envolvido. E agora, envolvido. Ali, né? Com a comunidade. E o Carlos também já era um pastor auxiliar, né? Então... Eu acredito que Deus foi preparando. Claro que eu não vou dizer que foi fácil, né? Eu não quero parecer tendenciosa na minha pergunta. Essas coisas não são fáceis. Não, mas o que eu vejo é que sim, o pastor Patrícia e a pastora Silvana eram muito queridos. Sim. Mas eu percebi, assim, tipo... um certo receio, talvez? Porque, assim, são perfis diferentes, né? Então, realmente, o pastor Patrícia e a pastora Silvana, eles têm um perfil, e esse era meu medo, eu até comentava com ela antes, eu falava, não sei se a gente vai dar conta, porque a capacidade, você sabe que Deus te dá e tudo mais, mas a gente lida com pessoas, né? E cada um tem o seu jeito diferente. E aí tá a questão da identidade, que nem eu falava, porque eu falava assim, Silvana, eu não sei se a gente vai conseguir, vocês são bem diferentes do que a gente, né? E aí ela falava assim, Andrea, Cascavel a gente já ofereceu para Cascavel o que Cascavel precisava, agora aquilo que Deus colocou em vocês é o que Cascavel precisa, né? A Lagoinha Cascavel precisa. Então eu vejo assim, eu entendo, né? Eu falo, bom Deus, as ovelhas são tuas, o reino é teu, e se você nos colocou aqui, algum plano você tem. E aí a gente vai caminhando realmente, assim como nós, eu acredito que o pastor Patrício nos preparou para esse momento, assim, né? Da mesma forma como existem pessoas que estão ali, talvez, e não se identificam, né, com o perfil, porque são perfis diferentes, e saem, e tá tudo bem, porque eu quero que elas saiam, se elas saiam para outra comunidade e tal, né? Não se perder da fé. Assim também Deus vai acrescentar pessoas que precisam daquilo que a gente carrega, né? Então, é a questão da identidade, né? A gente não se abala nem essas coisas, por quê? Porque a gente sabe quem nos chamou e foi ele que nos colocou, né? Então, é nessa dependência de Deus e, claro, né, sempre ter pessoas que nem o pastor Patrícia, a pastora Silvana, eles continuam dando esse apoio para nós, né? Eles são nossos regionais agora, então ficou mais fácil até a gente, né, não desgruda muito. Mas eu vejo, assim, que... assim, quando alguém me pergunta, assim, eu defendo muito essa metodologia, nem sei se é essa palavra que a Lagoinha tem, porque eu me sinto em casa, sabe? Então, e realmente, assim, eu tive que me curar de muitas coisas, e realmente, aquele momento, eu precisava do pastor Patrício, aquele momento. E daí depois as coisas em mim foram mudando, eu fui me tornando uma pessoa mais pacífica, digamos assim, e o culto passado, pastor, nossa, foi tipo assim, um tapa na minha cara, mas de leve, tá tudo bem. E
a parte que a pastora falou também. E agora eu vejo, assim, que realmente, sabe? É dessa parte que agora é que eu preciso... talvez outras coisas que eu tenho que curar, é isso. Mas onde eu quero chegar com tudo isso, assim? Na sua vida, pessoal, assim... teve desertos? Teve, com certeza. E como foi passar pelos desertos, assim? Os desertos, eles são geralmente, assim, desafiadores, né? Talvez, com certeza, alguém que vai ouvir ou vai ver, talvez você esteja até passando por um, né? A gente, quando está passando pelo deserto, parece que a gente nunca vai terminar. A gente conta até dias, horas, né? A gente fala assim, eu não sei se eu vou dar conta. Eu acredito que uma das orações que a gente mais faz para Deus, eu não estou aguentando. Eu acho que você está tirando coisa até onde não tem, né? Então, a gente passou por esse deserto. Quando a gente saiu de um ministério e assim, a gente tinha muitas pessoas ao nosso redor, a gente pastoreava e tudo mais. E quando nós saímos, por algumas situações a gente saiu, a gente se viu sozinho, né? Para não dizer sozinho, tinham 4 pessoas, 4 famílias, assim, que ainda continuaram, assim, nos visitando e tudo mais, mas de pessoas, assim, que você tinha 150 pessoas rodeando você, né, e você servindo toda hora, e de uma hora para outra você não vê mais aquilo, você ser um Zé Ninguém, vamos dizer assim, realmente aquilo me abalou, porque eu fiquei pensando, poxa, às vezes eu deixava meus filhos em qualquer lugar para ir atender outras pessoas e essas pessoas me deram as costas, né? Várias situações, assim, e aí foi um momento que eu passei no deserto mesmo, que Deus falou assim, olha, vamos pro deserto para me adorar, né, igual foi o pedido de Moisés lá para Faraó, né, liberta meu povo para me adorar no deserto. E são nesses desertos, assim, que a gente conhece, assim, um perfil de Deus que talvez na abundância a gente não conhece, né. Os meus filhos no deserto, por exemplo, eles conheceram um Deus provedor, porque a gente às vezes não tinha nada para comer, e a gente se encerrava no quarto, e começava a orar e do nada aparecia alguém, trouxe uma cesta básica para vocês e tal. Então, eles viram esse Deus provedor que, tipo, você ora aos 45 do segundo tempo e Deus manda a provisão. E eu vi assim, eu falo, Deus, se eu conseguir sobreviver dessa, eu acho que eu tô pronta para outra, né? Mas claro que o deserto cada vez vai, quando você se apronta para um, vem outro mais, né? Mas assim, o deserto, ele mostra realmente a nossa fidelidade a Deus, né? Porque a gente tem que se apegar nas promessas. Nessas horas, assim, o único que resta são as promessas que Deus nos dá. E a Bíblia diz que Ele não vai nos dar algo maior do que a gente não possa suportar, né? Tinha vezes que eu acordava na madrugada para não acordar as crianças, nem nada, nem o Carlos, chorando. Deus, eu não vou conseguir. Pessoas assim que eram próximas, que eram psicólogas, isso e aquilo. Eu falei, poxa, eu preciso, porque senão eu vou entrar numa depressão. Eu não tive. E aí Deus falou, esse deserto você vai passar comigo, né? E eu vejo assim, foi Deus que me ajudou a passar nesse deserto. E a minha mãe, eu falo assim, quando eu lembro dessa história desse deserto, existem algo assim muito forte que eu vejo, né? A questão das nossas palavras como mãe. Porque como mãe, quando a gente escuta um líder, que nem essa verdade aí que a pastora Silvana falou, Andrea, vocês têm o que Cascavel precisa para hoje, é algo que sempre me mantém no rumo, sabe? Me mantém no caminho. E nesse deserto que a gente passou, minha mãe falou assim, Andrea, parece a história de José, né? Então, assim, quando ela lançava, cada vez que eu tinha alguma dúvida, nossa, eu acho que eu vou ter que sair e tentar ver, né, se eu fiz alguma coisa de errado, sair pedindo perdão porta por porta, porque eu não gosto de estar mal com ninguém. Mas a Bíblia diz que no que depender da gente, a gente precisa ter paz com todos. Mas nem tudo depende da gente. Existem também outras partes. E aí eu lembro que essa palavra da minha mãe me orientava. Não, mas o que José fez? José não saiu pedindo perdão para todo mundo, mas ele estava disposto a perdoar. Aí eu entendi. Então, assim, foram várias situações que nesse deserto que parecia que nunca ia acabar, Deus foi me moldando, sabe? Me moldando a minha identidade. Então, acredito que aquele deserto foi o que me preparou para esse tempo, né? De eu não me abalar, tipo, eu não sou igual a pastora Silvana, realmente eu não sou, mas hoje eu tenho uma identidade, né? Glória a Deus por isso, né? Sim, mas eu digo assim... todo mundo diferente, todo mundo né? é diferente, mas quando a gente vive, assim, muitas vezes aquilo que a gente faz, né? Por exemplo, eu sou professora, e quando tiram, né, o lecionar de você, quem que fica, né? Então, eu sou pastora, tá? Mas quando tiram isso, quem eu sou? Então, isso é muito importante. E muitas vezes, a nossa rotina do dia a dia de servir os outros, a gente acaba fazendo a obra sem lembrar quem realmente a gente é, né? E esse deserto, assim, Deus me trouxe para me lembrar da minha identidade, que eu não sou aquilo que eu faço, mas eu sou a filha dele, né? E claro que ele vai usar, mas isso aí é fruto daquilo que a gente vive junto.
Nossa, isso é bem forte, né? Tipo assim, se tirar a mãe, esposa e a arquiteta, quem que sobra, Mara? Nem sei. Eu tô porque a me gente se pensando nisso torna. agora. Se tirar, tipo, a esposa, a mãe e a bióloga, sobra só a Joana? Tá aí. E daí? Tipo, eita, Lelê. É. E Deus às vezes vai tirando. Não que Deus, quero que Deus não tire nenhum filho, em nome de Jesus. Nossa, Mas assim, tá repreendido. tá repreendido. Mas às vezes Deus nos leva a situações assim onde a gente realmente não tem. Não tem, sabe? Aquilo que. Eu falo assim, aquilo que a gente mais gasta tempo é aquilo que a gente acaba idolatrando, né? E muitas vezes não é porque a gente está fazendo a obra de Deus que a gente está alinhado. Muitas vezes eu ia fazer a obra de Deus, não que eu fazia em pecado, nada disso, que eu sempre tive muito temor, mas eu tinha tido meu tempo com Deus, eu tinha, né, me abastecido. Então, é igual a gente na questão de escola, né? Você às vezes já chega num... Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, mas calma, você parou, você respirou, você entregou, você consagrou seu dia a Deus. Então, isso faz parte de todo mundo, até de quem é pastor, né? A demanda, muitas vezes, engole a gente. Então, hoje nós aprendemos o quê depois desse deserto, né? Como família. Não, a gente vai suprir a demanda até onde a gente consegue, né? Porque a nossa casa ainda é prioridade. Então, assim, domingo, por exemplo, as nossas filhas dançam hip hop e aí elas tinham apresentação. E aí o Carlos ia ir pregar e tudo mais, né? Tava normal, e eu ia ir com elas. Aí ele lembrou de um conselho que o pastor André Valadão falou, que perguntaram pro pai dele, né? Do que ele se arrependia, o pastor Márcio, né? Ele falou de, às vezes, perder as apresentações de vocês na escola. Porque, olha só, hoje eu e a tua mãe aqui na praia sozinhos, eu discipulei tanta gente, mas no final da vida a gente fica com a família. Então, essa é a nossa base, né? Então, eu acredito assim que o deserto, ele sim te prepara para o novo de Deus, que é o que a gente hoje está vivendo como família, né? O cumprimento da promessa, assim, quando os nossos filhos vêm e falam assim, poxa vida, a gente passou aquele deserto, então era para isso. Se eu não tivesse passado naquele deserto, eu não sei como que a Andrea seria hoje como pastora, sabe? Então, assim, a gente todo dia tem que andar aprumado, assim, né? Sabendo que é por Deus e é de Deus, e que se ele não tiver, não adianta, nada funciona, né? Que na igreja é assim, se não tiver a presença dele, vai ser só música bonita, só uma palavra, mas não vai ter transformação, né? E na nossa vida é assim. Pastora, para a gente concluir a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um livro, algum versículo, para todos que estão assistindo, para nós, que possam dar esse norte, que possam dar o rumo, né? Sim. Assim, Então, um dos meus versículos favoritos é o que o apóstolo Paulo falou agora, eu acho que tem em Filipenses 2, alguma coisa, que ele diz, né, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, né? Quando nós falamos de pessoas, não é que a gente seja perfeito, mas uma coisa a gente tem que fazer, sabe? Poxa, aquilo não deu certo, ou, né, deu erro e tal, eu tenho que aprender alguma coisa e prosseguir. A gente não pode parar nas coisas que a gente errou. Até mesmo como pessoa, como mãe, claro, né, que se você tiver que restaurar com alguém, sim, restaura, mas aquilo não pode nos paralisar. Como mães, a gente se cobra muito. Eu acho que nem as pessoas cobram tanto da gente como a gente se cobra. Então, assim, sabe, eu tenho aprendido isso. Poxa, o direito de errar todo mundo tem. E eu falo isso para meus filhos. Se eu tenho que pedir perdão, eu peço. Poxa, me perdoa porque eu gritei, eu falei algo que não deveria. Porque hoje a gente está tendo muita gente reagindo, né? Deus não nos chamou para a gente reagir. Deus nos chamou para a gente agir. Quando a gente age com sabedoria. Então, assim, se permita ter esse tempo de erro, sabe? Poxa, eu errei, tá tudo bem, todo mundo erra. Não é o fim do mundo, não é? É só um aprendizado e a gente precisa avançar. Então, não fique se comparando com as outras. Cada pessoa é única, cada filho é único. Eu tenho 13 e nenhum é igual ao outro. Então, eu não posso comparar, né? Essa menininha de 8 anos, ela falava assim, a minha mãe foi para a igreja, prof, e ela chorava tanto que eu fiquei até com vergonha dela. E eu falei assim, mas os outros não perderam o ente querido que você e a tua avó perderam, né? Então, assim, a gente vive se comparando, mas as pessoas não vivem a nossa vida. Então, sabe, desfrute da sua família, não deixa que as coisas aí roubem aquilo que você tem de precioso, porque é a nossa família, a gente vive a vida querendo agradar os outros e a gente deixa de se agradar a gente mesmo, sabe? Então, continue, persevere e avance. É isso. Isso aí. Muito obrigada. De nada. Foi mais um papo
maravilhoso, cheio de emoção. E é isso aí, gente. Muito Sigam a pastora ali nas redes sociais. Não temas. Não temas 365. 365, isso aí.